Mikami Satoru, um Zen ninguém de 37 anos, vive uma vida decente e sem grandes emoções na Tóquio atual. Seu maior feito, ainda não perdeu a virgindade. Ele sente uma pontinha de inveja quando um colega de trabalho mais novo o apresenta a sua noiva encantadora, e eles o convidam para almoçar e celebrar o noivado. Mas de repente, um agressor enlouquecido corre na direção deles com uma faca afiada. Satoru empurra seu colega para fora do perigo, mas acaba sendo esfaqueado num ponto vital. A perda de sangue é severa e o faz sentir um calor intenso. Ele diz que não quer aquilo, e de repente uma voz na sua cabeça responde que entendeu as obstruções, e que agora ele recebeu resistência ao calor. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, e enquanto pensa em todas as coisas que não quer, ele ganha resistência contra elas. A voz lhe diz que agora ele é resistente a facadas, outros danos físicos, dor e até mesmo ao frio. A resistência ao frio recém-adquirida se combina com a resistência ao calor, e se torna resistência a flutuações térmicas. Mas ao perceber que vai morrer de vez, Satoru pede ao seu colega para destruir o disco rígido do seu computador pessoal. Nosso herói tem as prioridades em dia, né? Ele ainda lamenta que ia morrer virgem. Se tiver uma chance de renascer, ele quer ser mais agressivo e ir atrás de todas as garotas que vir pela frente. A voz na sua cabeça o ouve e lhe dá uma habilidade única predador, mas não o tipo de predador que você vê no jornal, tá? Parece que perder muito sangue deixou Satoru delirando, e ele diz que se alguém fosse virgem na idade dele, deveria ser comparado a um sábio, e que ele tinha potencial para ser um grande sábio. A voz o ouve mais uma vez e lhe dá uma habilidade única, grande sábio. Seguindo essa lógica, até eu mereço ser chamado de sábio. Cadê a minha habilidade, gente? Satoru finalmente tem um momento para anotar a voz na sua cabeça e manda ela calar a boca e lhe dar um momento de paz. Mas ele finalmente perdeu os últimos pontos de HP, e agora é fim de jogo. Mas então uma nova vida começa pra ele, em um mundo sobre o qual ele não tem a menor ideia. Um mundo cheio de magia, monstros, bestas míticas e coisas muito além do que ele poderia imaginar o cerca. Mas agora, nosso herói não consegue nem ver nada e se pergunta onde está. Ele se pergunta o que aconteceu. A última coisa que se lembrava era de ouvir uma voz na sua cabeça. E então ele se lembrou que já estava morto. Mas isso não é o suficiente para ele perder a calma. A única vez que ele entrou em pânico foi quando fez cocô nas calças na escola primária. Eu tinha um amigo que fez a mesma coisa, mas no ensino médio e ele não voltou mais para a escola depois daquele dia. Ele reencarnou como um slime e está numa caverna agora, mas leva um tempo de tentativa e erro para reconhecer seu destino, porque ele quase não tem sentidos, exceto o tato. As maiores pistas sobre sua condição são o fato de que uma planta simplesmente se dissolve e permeia dentro do seu corpo assim que ele a toca, e que seu corpo agora é disforme, elástico e saltitante. No momento em que ele confirma que é um slime, fica bastante desanimado, mas se acostuma bem rápido. Seu novo corpo é bem conveniente, já que ele não precisa comer nem dormir, mas come muitas plantas que encontra por perto apenas porque não tem mais nada para fazer, né? Mas ele não excreta nada e se pergunta para onde vai toda a comida. Ele recebe uma resposta da voz dentro da sua cabeça. Foi para o seu estômago ilimitado, que fazia parte da sua habilidade única, Predador. Ele aprende que a voz é o efeito da sua segunda habilidade única, Grande Sábio, que é basicamente como a Alexa dele, e é assim que vamos chamá-la. Ele aprende sobre a habilidade Predador, com a qual pode comer qualquer coisa, analisar e absorver suas habilidades, e também imitar sua aparência. Ele testou nas plantas que acabou de comer e aprende que elas eram chamadas de erva Ipocuti, que cresce apenas em áreas ricas em magículas e era usada como ingrediente em poções de cura. Nosso herói pede a Grande Sábia, ou Alexa, para explicar magículas para ele como se ele tivesse 5 anos, e ela lhe diz que eram as partículas mágicas que eram os blocos de construção de toda a vida. Ele chega à conclusão de que pode armazenar poções de cura dentro do seu corpo, o que Alexa afirma. Então ele decide comer todas as plantas da caverna e armazená-las para usar depois. Ele então encontra uma rocha brilhante chamada Minério Magistone, que é bem valiosa, e come tudo também. Em sua fúria de comer, ele perde o equilíbrio e cai num lago, apenas para descobrir que Slime não consegue flutuar, mas felizmente o lago não é tão fundo, ou ele poderia ter implodido. Ele tem uma ideia inteligente e usa a água como um jato para se impulsionar, e só de fazer isso, ele adquire uma habilidade para fazer exatamente aquilo. Ele perde o controle e se lança direto em direção a uma barreira invisível. Ele sente o impacto, mas nenhuma dor, e Alexa o informa que ele tem a habilidade de mitigação de dor, mas ainda sofrerá danos de impactos. Mas então, alguém o chama de Pequeno, com uma voz profunda, e pergunta se ele consegue ouvi-lo. O Slime consegue ouvi-lo de alguma forma, mas não consegue responder porque não tem boca. Mesmo quando o estranho pede para ele dizer algo, ele não consegue responder e o insulta em sua mente, apenas para descobrir que o estranho podia ouvir seus pensamentos. Este estranho de aparência perigosa fica furioso e ruge alto, sacudindo a caverna inteira. Mas sua raiva se transforma em diversão quando ele percebe que o pequeno Slime não conseguia vê-lo. O estranho diz ao nosso herói que lhe dará sua visão, mas há 2 condições para isso. Primeiro, ele não deve temê-lo quando o vir, e segundo, ele virá conversar com ele frequentemente. Ele só precisa disso porque está selado aqui há 300 anos e ficou incrivelmente entediado sozinho.
Bem, o Slime aceita seu acordo e o estranho lhe fala sobre o sentido mágico, uma habilidade que ele poderia usar para detectar magículas no ar. Ele dá uma chance e consegue facilmente sentir a magia, dando-lhe o dom da visão. Alexa lhe diz que ele adquiriu a habilidade Extra Sentido Mágico, e explica que habilidades extras são muito mais poderosas e eficientes do que as habilidades normais. Agora nosso herói pode ver um mundo maravilhoso ao seu redor, e vai se observar no lago para descobrir que ele realmente é um slime. Ele volta para ver o estranho, e parece que ele vai quebrar a primeira condição do acordo deles imediatamente. Ele fica aterrorizado ao ver um dragão majestoso à sua frente, que se apresenta formalmente como o dragão da tempestade Veldora, um dos únicos 4 dragões verdadeiros neste mundo. Veldora está curioso sobre como um slime poderia ter autoconsciência e a capacidade de pensar. Seria um ser único com habilidades extraordinárias? Nosso herói conta ao dragão sua história de ter reencarnado como um slime. Vel lhe diz que é incomum para alguém reencarnar neste mundo, pois as almas humanas não são fortes o suficiente para suportar o estresse do transporte. Mas isso não significava que pessoas de outro universo não vinham pra cá. Elas vinham pra cá junto com seus corpos como outromundanos e ganhavam habilidades especiais quando chegavam aqui. Nosso herói fica feliz em saber que pode encontrar alguns compatriotas aqui, e ele acha que deveria ir procurá-los. Mas como isso deixa Vel chateado, o Slime decide acompanhá-lo por mais um tempinho. O dragão então recita sua história com entusiasmo. 300 anos atrás, ele incendiou uma cidade por engano, e uma heroína humana abençoada com poder divino veio e o derrotou. Embora Vel tenha subestimado a heroína inicialmente, ela era poderosa o suficiente para derrotá-lo, mesmo quando ele estava sério, e então ela usou uma habilidade de ligação poderosa chamada Prisão Ilimitada para capturá-lo aqui. A heroína era uma invocação, o que era diferente dos outromundanos comuns. Foram necessários 30 magos poderosos para realizar um ritual por muitos dias para invocar um guerreiro de outro mundo que ganhou poder extremo, e uma maldição foi gravada nas almas das invocações para que não pudessem ir contra seu invocador. Nosso herói pensa que isso é bem cruel e aprende que este mundo segue o princípio da sobrevivência do mais apto. Mas então ele pensa em como ele estava sozinho e entediado só porque não teve uma namorada por 37 anos, e Vel estava sozinho por 300 anos. Seu tédio e solidão eram inimagináveis, e então nosso herói de bom coração diz que eles deveriam se tornar amigos, e o dragão acaba sendo um tsundere. Ele primeiro ruge, dizendo como um mero slime pode tentar ser amigo dele, mas depois cora ao dizer que se ele insiste tanto, poderia ser considerado. Por sorte, nosso herói entendeu sua natureza, e ele diz a Vel que insiste em ser amigo dele. Eles apertam as mãos e se tornam amigos, mesmo que seja constrangedor para eles falarem sobre isso na idade deles. Agora que são amigos, nosso herói se sente ainda pior sobre o aprisionamento do dragão, e este fica tocado. Ele diz que tem apenas 100 anos de magia restantes antes que seu poder se esgote e ele morra, e ficará grato se o Slime puder ajudá-lo a encontrar uma saída. Nosso herói não tem um plano sólido, então ele improvisa e tenta devorar a prisão ilimitada usando o Predador, mas falha. Alexa começa a verificar as possibilidades e chega à conclusão de que se a prisão pudesse ser analisada tanto por dentro quanto por fora, eles poderiam ter uma chance de quebrá-la. Vel não consegue analisá-la por dentro porque suas habilidades também estão seladas, mas ele ainda pode dar os dados ao Slime. Mas isso vai levar muito tempo, e nosso herói tem planos para encontrar mais outromundanos. Ele dá uma sugestão a Vel. Ele diz que quer que ele entre no seu estômago. Ele já está levando a bromance deles a novos patamares. Seu plano é usar sua habilidade de predador para analisar a prisão por fora, enquanto Veldora tenta quebrá-la por dentro. E como ele estará no seu estômago, ele não desaparecerá mesmo que a prisão não possa ser quebrada. Vel é bem confiante, e ele pensa que essa forma de quebrar a prisão com um amigo parece mais divertida do que esperar as coisas acontecerem. Mas antes que eles possam fazer isso, ele quer dar um nome ao seu amigo Slime, o que lhe concederá proteção divina. E ele quer receber um nome dele em troca também, pois isso será como um sobrenome gravado em suas almas para provar que são iguais. Vel quer um sobrenome legal, e já que ele é o dragão da tempestade, nosso herói o nomeia Tempest, que ele sente ser um sobrenome fantástico e o aceita de bom grado. E então ele nomeia o Slime Rimuru. Eles agora são Rimuru Tempest e Veldora Tempest, amigos e iguais. Assim que nosso herói recebe seu novo nome, ele passa por uma transformação, e mesmo que nada tenha mudado fisicamente, ele sentiu como se algo profundo dentro de sua alma tivesse mudado. Agora que ele tem um nome, ele começa o plano para libertar Vel de sua prisão ilimitada. Ele se estica e engole a prisão inteira e dá a Alexa a tarefa de analisá-la. O desaparecimento do monstro de classe catástrofe Veldora abala o mundo. Ele estava aprisionado na grande floresta de Jura, que abriga vários países, e Rimuru ainda não sabe do caos que está se espalhando lá devido ao súbito desaparecimento de seu amigo. Agora, Rimuru vaga pela caverna tentando encontrar uma saída enquanto come todos os minérios e plantas e os armazena em sua barriga. Ele brinca um pouco com a água e ganha as habilidades de nadar e usá-la como lâmina. E agora as 3 habilidades relacionadas à água que ele tem se combinaram para se tornar uma habilidade extra, manipulação de água. Dessa forma, ele ganha muitas outras habilidades.
Como diz o ditado, mexeu com o que não devia, achou o que não queria. Alguns dias depois, ele encontra a primeira criatura viva nesta caverna além de Vel. É um monstro chamado Serpente Negra, e mesmo que Rimuru esteja assustado inicialmente, um golpe da lâmina de água é suficiente para matar a cobra. Depois disso, ele a come e a analisa para ganhar suas habilidades, e a habilidade pode mimetizar a cobra. Embora comer um monstro parecesse nojento, Rimuru decidiu caçar mais deles para coletar algumas habilidades úteis. Ele luta contra um lagarto blindado, uma centopeia maligna e uma aranha negra, e da última, ele obtém a habilidade de usar fios pegajosos e fios de aço, que ele usa para imitar o Homem-Aranha e se mover pela caverna com facilidade. Então ele caça um morcego gigante e ganha a habilidade de usar ondas ultrassônicas, o que também lhe dá a capacidade de falar. E depois de muitas semanas vagando pela caverna, Rimuru finalmente chega a uma porta de madeira gigante que é a saída. Ela de repente se abre e ele se pergunta se é uma porta automática, mas isso não é verdade. Há 3 aventureiros aqui para explorar a caverna. Rimuru se esconde atrás de uma rocha e aprende que eles estavam ali para investigar o aumento da atividade de monstros após o desaparecimento de Vel. Ele consegue entendê-los por causa do seu sentido mágico e pode até falar com eles, mas ele desiste de se comunicar com eles, temendo que pudessem se tornar violentos. O grupo dos 3 aventureiros fica invisível graças à habilidade de furtividade do batedor, e enquanto eles entram na caverna, Rimuru sai. Lá fora, ele vê o céu aberto depois de semanas e vaga pela floresta enquanto pensa em Vel. Ele quer coletar muitas histórias interessantes para contar a ele quando voltar, e o começo de uma história chega imediatamente. Um grupo de goblins aparece diante dele. Eles estão armados e dispostos a lutar, mas mais do que isso, estão assustados. Eles chamam Rimuru de o Forte, e quando ele percebe isso, os cumprimenta, sem perceber que sua voz é muito alta até que todos os goblins estejam de joelhos. Eles dizem que conhecem seu poder e imploram para ele abaixar o volume. Rimuru pergunta por que eles estavam ali, e o líder responde que eles vieram porque sentem um monstro poderoso, e Rimuru não entende que estavam falando dele até que eles expliquem as coisas claramente. Mas agora que testemunharam sua força, eles lhe pedem um favor. Eles o levam a uma cabana precária na Vila Goblin, e o ancião frágil e fraco da vila e seu filho cumprimentam Rimuru. Eles tratavam Vel como seu deus, já que ele mantinha os monstros e outros perigos afastados. Mas ele desapareceu de repente há um mês, e agora os monstros começaram a atacá-los. Eles não tinham como revidar, e é com isso que eles querem que Rimuru os ajude. Eles estão certos de que ele não é apenas um mero slime, não era possível para ninguém acreditar depois de ver sua aura. É a primeira vez que Rimuru ouve falar da sua aura, então ele olha para si mesmo usando seu sentido mágico. Uma aura realmente intimidadora está emanando dele, intensa o suficiente para fazê-lo suar. Agora ele entende por que os goblins estavam tão assustados, mas ele age como se soubesse o tempo todo e estivesse esperando por eles. Ele suga sua aura pra dentro e diz ao chefe da vila que ele tem potencial, mas isso é só da boca pra fora. O chefe lhe fala sobre os lobos terríveis que atacaram sua vila e sobre o grupo de goblins corajosos que lutaram contra eles. Eles eram liderados por um goblin nomeado, que era o filho mais velho do chefe e deu sua vida para entregar informações importantes sobre os lobos. Rimuru aprende que há apenas 60 goblins capazes de lutar, enquanto os lobos são cerca de 100. Ele sente pena dos goblins, mas não pode prometer ajudá-los tão facilmente, já que ele também precisa ter cuidado com sua posição. Ele pergunta ao chefe da vila qual seria sua compensação por salvar a vila. Os goblins são pobres e não têm nada para dar, então o chefe se curva dizendo que eles só podem oferecer sua lealdade inabalável a Rimuru. Ele fica comovido e não consegue dizer não a pessoas que têm tantas esperanças nele. Ele diz aos goblins que eles não precisam entrar em pânico. Ele lutará ao lado deles e os protegerá no lugar de seu amigo Veldora. Os goblins ficam muito gratos e eles curvam suas cabeças, jurando sua lealdade a ele. Rimuru reúne todos os goblins que podem lutar, mas não há muitos candidatos promissores ali. Ele tenta aumentar o moral deles e reuni-los, e é bem eficaz, o que o faz parecer legal. Então ele vai para o galpão onde todos os lutadores feridos estão sendo tratados. Assim que ele chega ao galpão, Rimuru diz: é hora dos goblins. Ele engole os goblins feridos, lança as poções de cura das ervas que comeu neles, e os cospe completamente curados. Dessa forma, ele cura todos os goblins feridos. E mais uma vez, os goblins ficam hipnotizados por suas habilidades. Com mais aliados para lutar ao lado, Rimuru decide criar uma cerca e fortificar a defesa da vila. À noite, os lobos correm para destruir a vila e encontram goblins de guarda e uma cerca improvisada. À frente deles está Rimuru, e ele lhes diz para recuarem se quiserem viver mais um dia. Mas o líder dos lobos o subestima, pensando que ele é apenas um slime normal. Ele ordena que sua matilha ataque a vila, mas eles se ferem ao correrem contra os fios de aço que Rimuru havia amarrado ao redor da cerca. Os goblins atiram flechas nos lobos feridos, acabando com eles de vez. O chefe lobo percebe isso e corre para acabar com Rimuru antes de qualquer outro, mas ele fica preso no fio pegajoso. E então, com sua habilidade de lâmina de água, Rimuru encerra sua história de vida. Ele dá ao resto dos lobos a opção de se render ou morrer, esperando que eles escolham a primeira opção e fujam com o rabo entre as pernas. Ele devora o corpo do líder deles, adquire habilidades específicas de lobos e então se transforma em um lobo.
ele usa a habilidade Ameaça e uiva alto, dando aos lobos a chance de fugir, mas em vez de fazer isso, eles se curvam diante de Rimuru e se rendem a ele. A guerra está vencida, mas agora os lobos terríveis também se tornaram subordinados de Rimuru, esquecendo suas diferenças com os goblins. Os números dos lobos correspondem aos dos goblins e Rimuru decide emparelhá-los. Ele quer assumir os trabalhos administrativos também, mas tem problemas para se dirigir aos goblins, já que eles não têm nomes. Mesmo que o chefe diga que eles podiam se comunicar mesmo sem nomes, Rimuru lhes diz que vai nomeá-los todos apenas para sua conveniência. Os goblins ficam chocados e super animados, como se tivessem acabado de ganhar na loteria. Eles fazem fila diante de Rimuru, com o chefe liderando o caminho. Rimuru aprende que o nome do filho do chefe que morreu na batalha era Rigor, então ele passa esse nome para o segundo filho do chefe. Ele também nomeia o chefe Rigurt, e tanto o pai quanto o filho ficam extremamente gratos por isso. Para o resto dos goblins, ele usa um modelo simples. Ele coloca qualquer som que lhe vem à mente depois da palavra Gob, e lhes dá nomes como Gopta, Gopt e assim por diante. Os goblins ficam muito felizes, e Rimuru se sente culpado por não estar colocando esforço suficiente nos nomes deles. Mas então, o chefe, Rigurd, pergunta se nomear todos os goblins de uma vez estava tudo bem para Rimuru. Mas a ignorância é uma bênção, e nosso herói acha que não há problema nenhum nisso. Os goblins estão prontos, e é a vez dos lobos. O primeiro da fila é o filho do chefe, e Rimuru pode dizer pelos seus rabos, abanando que nenhum dos lobos parece guardar rancor dele. Ele nomeia o filho do chefe Ranga, e então de repente começa a derreter enquanto perde o controle do seu corpo, e sua visão embaça. Havia um preço alto a pagar por nomear monstros. Isso consumiu muita magia. Isso era o que Rigurd estava prestes a lhe dizer quando ele o repreendeu enquanto estava em sua ignorância feliz. E sem saber, Rimuru atingiu seu limite, levando a cativação do modo de sono para recuperar seu poder. Ele é totalmente revivido 3 dias depois, e uma garota goblin fofa e bem dotada o cumprimenta. Rimuru não tem ideia de quem é a garota. Se houvesse alguém tão fofa na vila antes, ele teria se lembrado dela. A garota sai para chamar Rigurd, e Rimuru está prestes a ter um grande choque ao vê-lo transformado em um goblin alto e musculoso. Ele pergunta o que aconteceu, e Rigurd explica que monstros normalmente não têm nome, e nomear um aumenta seu rank e o faz evoluir. Assim que ele diz isso, Ranga irrompe na sala, e agora é um cão unicórnio que pode causar um furacão só de abanar o rabo. Rimuru sai e descobre que os goblins evoluíram para uma nova espécie. Os machos viraram hobgoblins e as fêmeas, goblinas. E mesmo que Rimuru tenha nomeado apenas Ranga, todos os lobos evoluíram porque estavam conectados e puderam compartilhar o nome. Eles não são mais lobos terríveis, mas sim lobos da tempestade. Agora, Rimuru assume o comando da vila e estabelece 3 regras que todos devem seguir. Regra número 1, não atacar humanos. Regra número 2, não brigar entre si. E regra número 3, não menosprezar outras raças. A primeira regra era especialmente importante, pois humanos vivem em grandes grupos, e prejudicá-los poderia atrair uma retaliação feroz que nem mesmo o poderoso Slime conseguiria lidar. Depois disso, Rimuru delegou as responsabilidades da vila e declarou Rigor o Lord Goblin, que ficou emocionado ao ouvir isso. Outros goblins e lobos também recebem as funções de guardas, coletores e caçadores, mas eles têm sérios problemas com abrigo e vestuário. Uma equipe de goblins faz uma casa que desmorona momentos após ser concluída, e Rimuru pensa que até ninho de passarinho é mais resistente que aquilo. Além disso, as roupas dos goblins são muito reveladoras, mas eles não têm artesãos que possam fazê-las ali. No entanto, havia uma raça com a qual já haviam negociado antes, e eles eram bastante habilidosos na confecção de vários itens. Eram os anões de Dwargon, conhecidos por sua lendária habilidade em artesanato e metalurgia. Rimuru fica super animado e decide contatá-los, e para isso, parte para a cidade dos anões junto com alguns goblins e lobos. Um goblin chamado Gopta, que já esteve em Dwargon, atua como guia de Rimuru, enquanto Rigor e outros 2 goblins são seus guardas. À noite, ele pergunta a Gopta sobre o Reino Anão, e este lhe diz que é um sistema de cavernas modificado e tecnologicamente avançado, onde anões, humanos, elfos e outras raças vivem juntos. Parece que Rimuru tem um fraco, e assim que ouve sobre elfos não consegue mais focar em nada que Gopta diz. Dwargon era uma cidade de livre comércio, e até monstros podiam entrar. O rei havia proibido absolutamente brigas dentro dos portões, e uma forte força militar garantia a lei e a ordem. A jornada leva apenas 3 dias montado nos lobos, e ao chegarem ao portão de Dwargon, Rimuru só pensa nas belas elfas em vez dos artesãos anões. Ah, homem é tudo igual, né? Ele decide ir para a cidade apenas com Gopta como companheiro e entra na longa fila. 2 bandidos humanos vêm procurando encrenca, planejando intimidar o que eles pensam ser uma dupla de um goblin fraco e um slime. Rimuru lhes diz que era uma pessoa, ou melhor, um slime gentil, e estava disposto a deixá-los ir em paz. Mas os bandidos o subestimam grosseiramente, chamando-o de monstro fraco e patético. Isso não deixa a escolha a Rimuru se não usar sua habilidade de mimetismo e se transformar em um lobo estelar da tempestade, como Ranga, mas maior.
Os bandidos e seus companheiros o atacam, mas a pele resistente do lobo é impermeável aos seus ataques patéticos. Agora é a vez de Rimuru, e ele ruge usando a habilidade Ameaça. Mas ele exagerou, e Alexa lhe dá um relatório sobre quantas pessoas fugiram e quantas fizeram nas calças, tipo aquele meu amigo que nunca mais vi, depois daquele dia fatídico no ensino médio. Mas aquilo ainda era um crime, e os guardas os jogaram na cadeia. Gupta está em sono profundo, enquanto o chefe da guarda diz a Rimuru que, como foi a primeira ofensa e eles não começaram a briga, ele logo estará livre. Mas então um guarda chega e o informa de uma situação urgente nas minas, onde um monstro apareceu e alguns artesãos estão feridos e presos lá dentro. Além disso, eles não têm poções de cura para tratá-los. Mas Rimuru vem em seu socorro e lhes dá a poção de cura que extraiu das plantas da caverna. O chefe da guarda é bom amigo dos anões feridos e não tem escolha senão confiar nas palavras do Slim e em suas secreções. Ele corre para ajudar seus amigos com a poção de cura, e Rimuru brinca com seus fios de selo para passar o tempo, acabando por pendurar o Gobta adormecido de cabeça para baixo. O guarda volta à noite, tendo salvado todos os 3 anões feridos. Eles o agradecem e logo o chefe da guarda libera Rimuru. Como pagamento, o chefe da guarda o ouve e decide apresentá-lo a um ferreiro habilidoso que pode ajudá-lo. Ele o leva pela mágica cidade steampunk, repleta de obras de arte incríveis, e o conduz ao mestre armeiro Kaijin, que também é o irmão mais velho do guarda. E por coincidência, Rimuru encontra os 3 irmãos anões que salvou ontem, Garm, Garm II e Eg, que trabalham para Kaijin. Eles contam a história de como os remédios do slime o salvaram, e o chefe deles também é muito grato a Rimuru. Ele ouve o pedido de Rimuru para lhe dar alguns artesãos para sua vila, mas infelizmente tem uma ordem impossível para cumprir, e não pode dispensar mão de obra. Há uma possibilidade de guerra, e um ministro o ordenou a entregar 20 espadas mágicas até o fim da semana. Kaijin queria recusar, mas o ministro Vesta provocou seu orgulho e ele não pôde deixar passar. E isso lembra Rimuru de seu próprio chefe e de sua vida anterior. Além de não ter tempo suficiente, o mestre ferreiro carece de matéria-prima, o minério Magstone. E se ele não conseguir entregar as espadas, pode perder sua licença. Rimuru percebe que o minério Magstone era a mesma coisa que ele engoliu na caverna. Ele ri e o cospe, dizendo a Kaijin para usar aquilo. E não era apenas minério, mas sim Magsteel refinado. O anão pergunta o preço desse recurso precioso, e tudo o que Rimuru quer é que ele envie alguns artesãos habilidosos para sua vila e os ensine coisas importantes. Se é só isso, os anões podem começar a trabalhar, pois ainda tem mais 19 espadas para fazer. Mas então Rimuru tem uma ideia. Ele pede para verificar a espada longa que Kaijin já fez. É uma lâmina brilhante e maravilhosa que pode refletir a afinidade mágica do usuário, e Rimuru diz que quer pegá-la emprestada por um tempinho. Ele a engole e pede a Alexa para analisar a espada e produzir cópias em massa, usando os minerais em seu estômago. E assim ele faz 20 cópias xerox da espada, que é basicamente como os estudantes fazem seus trabalhos na faculdade. Como o problema de Kaijin está resolvido, ele dá uma festa, especialmente para Rimuru, que fez todo o trabalho. Ele hesita, mas só até os anões lhe dizerem que vão a um bar onde todas as garçonetes são elfas lindas. Não há como Rimuru recusar essa chance e ele topa o plano. No bar, ele fica hipnotizado pelas belas elfas que também o acham fofo e brigam entre si para abraçá-lo. Rimuru tem um charme de slime e consegue relaxar em almofadas macias e fofinhas. E essa é a vez que ele mais se aproximou de uma garota. Ele não consegue controlar sua felicidade e pensa que aquilo é o paraíso. Ele quer que esse momento dure para sempre. A festa continua, e uma elfa diz a Rimuru que é bastante habilidosa em leitura de sorte, e outra sugere que eles deveriam encontrar aquela com quem ele está destinado a ficar. Rimuru se pergunta se sua alma gêmea será humana ou slime, e a bola de cristal lhe mostra uma mulher de aparência japonesa com um monte de crianças, e parece que nosso herói vai virar padrasto de todos eles. Mas então um estraga-prazeres chamado Vesta entra no bar. Ele era o mesmo ministro que deu a Kaijin a ordem impossível, e está ali para provocá-lo. É uma Karen total, e parece que ele deu aquela ordem só porque não se dava bem com o ferreiro. Rimuru fica irritado, mas não quer se meter com uma pessoa no poder. Mas Kaijin o defende, e ele também tem alguns problemas pessoais com o tal Karen masculino. Ele o soca forte e o nocauteia, mas agora Rimuru está preocupado com o resultado. Kaijin já tem uma ideia. Ele pensa que está prestes a ser exilado e decide se tornar um dos artesãos que Rimuru levará de volta para sua vila. Ele é preso pelo próprio irmão e ambos parecem muito casuais sobre algo que vai virar manchete amanhã. Eles são colocados na cadeia e Gupta ainda está dormindo. Me pergunto quantas horas até ele quebrar o recorde mundial. Kaijin e seus cúmplices irão a julgamento, mas ele apenas ri, dizendo que saíram livres com uma multa. Kaijin conta sua história de que ele e o tal Karen masculino se conhecem há muito tempo. Ele já serviu como comandante de cavaleiros sob o rei, e Vesta era seu deputado.
Ele tinha inveja dele, e quando um de seus projetos ambiciosos falhou, ele colocou toda a responsabilidade em Kaidin e até deu depoimentos falsos para fazê-lo largar o emprego. Mesmo depois disso, o ferreiro não guarda rancor e pensa que ele não é uma pessoa má. Mas deixando o passado de lado, ele assina um contrato verbal com Rimuru, e seus subordinados também decidem segui-lo. Chega o dia do julgamento, e eles são apresentados perante o rei herói dos anões, Gaisel do Argo, que era respeitado por ser um guerreiro bravo e nobre. Kaidin e seus amigos recebem um defensor público, mas ele já foi comprado por Vesta e detona o caso deles sem vergonha. Rimuru pensa que é melhor ligar para o Saul. O juiz decide que a punição é trabalho forçado nas minas, e Rimuru acha isso realmente injusto. Mas então o rei fala com Kaidin e pergunta se ele estaria interessado em se juntar novamente como cavaleiro, mas ele recusa, dizendo que já assinou um contrato que não quebrará, mesmo que o rei o ordene. O rei respeita o mestre ferreiro e, portanto, muda o veredito para algo que só funcionará a seu favor. Ele exila Kaidin e seus camaradas, mas fazer isso o deixa triste também. E assim, Kaidin e os irmãos anões são exilados, e partem com Rimuru para a Vila Goblin. Mas espera aí, Rimuru, acho que você está esquecendo de algo. Já se passaram algumas semanas desde que Rimuru voltou de Dwargon com Kaidin e seu grupo, que agora trabalham duro desenvolvendo a Vila Goblin. Kaidin é ferreiro, Garm é armeiro, Garm II é habilidoso em artesanato fino, e Egg é arquiteto. Junto a isso, Rimuru foi recebido por mais 500 goblins que tinham ouvido falar dele e se reuniram ali para sua proteção. Ele inicialmente queria mandá-los de volta, mas quando perguntou a Alexa, ela lhe disse que na luta por dominância entre espécies mais fortes como orcs, ogros e homens-lagarto, os goblins seriam exterminados. Então ele teve pena deles, os acolheu a todos, deu-lhes nomes e depois dormiu por mais 3 dias para recuperar sua energia. Além disso, Gupta se tornou um professor de como invocar lobos das sombras. Porque Rimuru o deixou pendurado na cela da prisão, ele se concentrou muito, invocou seu lobo, libertou-se e se juntou a Rimuru em segurança no caminho para casa. Rigor foi promovido a Rei Goblin, com outros Lords Goblins sob seu comando. E isso de alguma forma o deixou ainda mais musculoso e macho. Ele está ali para informar Rimuru sobre alguns intrusos na vila. Eram humanos, e muito provavelmente batedores de alguma nação poderosa procurando expandir suas fronteiras. Mas acaba sendo o grupo que abriu a porta da caverna para Rimuru, no episódio 2. E há também uma mulher mascarada com eles, que é a única lutadora capaz do grupo e elimina os monstros formiga que os perseguiam usando suas habilidades com a espada e magia de fogo. Mas ela tem um súbito ataque de fraqueza quando a última formiga restante está prestes a atacá-la, e Rimuru vem em seu socorro e frita a formiga usando seu novo movimento Relâmpago Negro. A máscara da mulher voa, e Rimuru descobre que ela é a que ele viu na bola de cristal. Ela é sua alma gêmea Shizu, uma guerreira habilidosa que faz as coisas no seu próprio ritmo. Embora os aventureiros fiquem inicialmente surpresos com o slime falante, eles vão para sua vila, onde desfrutam da hospitalidade de Rigurd. Mas ao apresentar o slime como o mestre dos goblins, chocando os aventureiros, Rimuru aproveita a chance para fazer uma piada que só Shizu entende, porque é uma referência do mundo real. Eles o agradecem e se apresentam. O cara de aparência comum, vamos chamá-lo de Zé, é o guerreiro e líder do grupo. A garota loira, Erin, é a maga. E a terceira pessoa parece muito preguiçosa, então vamos chamá-lo de Preguiça. Zé conta a Rimuru sobre o reino vizinho de Glumin, que estava ansioso porque Veldora desapareceu, então seu mestre da guilda os enviou para investigar a grande floresta de Jura. Ele fala demais, mas Rimuru é grato por essa informação e também descobre que nem a guilda nem o reino deveriam ter problemas com eles desenvolvendo seu próprio território. É bom ter convidados, então Rimuru os convida a passar a noite. À noite, ele encontra Shizu sozinha e pensa que é a chance perfeita para convidá-la para um encontro. Eles começam a conversar e ele descobre que ela é realmente do Japão e foi invocada para cá durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto fugia com sua mãe dos bombardeios aéreos. Rimuru diz: que triste. Alexa tocou Despacito. Não, ele não faz isso de verdade. Ele diz a Alexa que quer fazer algo para animá-la. Ele usa a comunicação telepática e mostra a ela como o Japão se desenvolveu desde a Segunda Guerra Mundial. Ela fica muito feliz, mas então tem outro ataque e coloca a máscara de volta. Antes que Rimuru possa perguntar algo, Kaidin vem buscá-lo para uma consulta importante e provoca Rimuru o tempo todo. Na manhã seguinte, Rimuru encontra Shizu no mesmo lugar de ontem e pergunta se ela gosta da vila deles e diz que ela é bem-vinda para ficar ali o tempo que quiser. Mas ela realmente precisa ir em uma jornada para encontrar o homem que a invocou e fazer-lhe algumas perguntas. Além disso, ela pode causar muitas dificuldades aos aldeões, que não teriam ideia de como lidar. Rimuru e outros esperam para se despedir, mas as garotas demoram muito mais para se arrumar do que os rapazes. Coisas que você pode mudar, não importa em que mundo você vá. Mas então Shizu começa a se comportar estranhamente, à medida que os ataques que ela sofre ficam mais intensos. Ela geme e se contorce de dor, e então sua máscara racha, liberando algo poderoso escondido dentro dela.
Um pilar de fogo cria nuvens de fumaça que cobrem todo o céu, e Shizu começa a levitar como se estivesse possuída por um fantasma, e então ela explode e fortes chamas a cercam. Só agora os aventureiros percebem que seu verdadeiro nome é Shizu Aizawa, uma heroína famosa como a Conquistadora das Chamas. Ela estava no auge há 50 anos e deveria estar aposentada. Então, nosso herói se apaixonou por uma vovó. Mas, brincadeiras à parte, parece que ela não consegue mais controlar suas chamas. Então Rimuru diz a Higurd para evacuar os aldeões. Ele também ordena a Hanga que fique em prontidão, pois eles vão lutar em breve. Quando sua máscara finalmente cai, Shizu perde o último resquício de sanidade a que se agarrava e se transforma em Ifrit, o grande espírito de fogo que era, na verdade, a fonte de seu poder. Os aventureiros pensam que este é o fim deles, e têm bons motivos para acreditar nisso. Ifrit invoca 3 salamandras voadoras, e elas incendeiam a vila que Rimuru e seus amigos acabaram de construir. Ele diz aos aventureiros para fugirem também, mas eles se mantêm orgulhosos diante do perigo, dispostos a arriscar suas vidas para salvar sua amiga e a lendária heroína Shizu, do espírito que a possui. Antes que a luta comece, Rimuru pergunta a Ifrit o que ele quer, mas ele é do tipo que fala com os punhos e o ataca. Ele tenta contra-atacar, mas sua lâmina de água evapora antes mesmo de tocá-lo. Os aventureiros estão se defendendo contra uma salamandra, e Rimuru invoca Hanga enquanto tenta desviar das 2 restantes e derrubá-las. Sua lâmina de água é inútil e usar grandes quantidades de água poderia causar uma enorme explosão de vapor que destruiria as áreas circundantes junto com seus inimigos, então isso está fora de cogitação. Mas ele percebe que a lança de gelo de Eren está danificando as salamandras, e Alexa lhe diz que ataques mágicos são eficazes contra espíritos. Rimuru tem uma ideia, e ele pede a Eren para atirar um Icicle nele. Ela hesita, mas faz o que ele diz, e então Rimuru devora o Icicle, o analisa e ganha a habilidade de usá-lo. Ele vai um passo além e evolui o ataque para uma escopeta de gelo, derrubando as 2 salamandras em um único movimento poderoso. A salamandra restante decide se tornar um homem-bomba e explode na frente dos aventureiros, e Joe de alguma forma bloqueia o ataque para não ferir seus amigos. Mas agora todos estão fora de combate e Rimuru ordena a Hanga que os leve para um lugar seguro. Agora que Rimuru está sozinho com Ifrit, ele pode lutar sem se conter. O espírito de fogo começa invocando clones de chama e criando um campo de lava ao redor de Rimuru para derretê-lo. Ele se livra dos clones usando uma escopeta de gelo. Mas ele já está na armadilha de Ifrit que usa o ataque Círculo de Chamas. Esse é um ataque poderoso, e Rimuru entra em pânico, pensando que sua curta e maravilhosa vida como slime vai acabar em breve. Mas ele não está sofrendo nenhum dano, e pergunta a Alexa o que está acontecendo. Ela lhe diz que ele tem resistência a flutuações de temperatura, então todos os ataques de fogo são automaticamente anulados. Agora as coisas mudaram, e Rimuru prende Ifrit usando seus fios de aço que são magicamente à prova de fogo. Ele provoca o espírito de fogo, dizendo que o subestimou e que todos os seus ataques são inúteis contra ele. Ele decide encerrar a batalha de vez usando sua habilidade única, Predador, e o engole inteiro, separando-o efetivamente de Shizu. E dentro da barriga de Rimuru, Ifrit está aterrorizado ao encontrar Veldora, que quer ser seu próximo oponente. Shizu ficou muito fraca depois do que aconteceu, e agora Rimuru está ao lado dela enquanto ela descansa. Ela o agradece por salvá-la e por impedi-la de ferir as pessoas que amava, e então ela quer contar sua história para que as pessoas possam se lembrar de como ela viveu. Ela começa do dia em que sua vila estava em chamas, e ela estava fugindo com sua mãe, quando as chamas de repente a cercaram e ela se viu diante do Lorde Demônio, Leon, um homem poderoso com um olhar frio e cruel. Ele pensou que ela estava morta e a considerou um experimento falho, mas, ao ver que ela ainda estava viva, apesar de sofrer queimaduras de 3º grau, ele pensou que ela tinha compatibilidade com o fogo, e então ele invocou o Ifrit e o fez possuir o corpo da garota. Leon imediatamente testou sua nova arma quando um tolo homem-pássaro ousou atacá-lo para se tornar um Lorde Demônio. Sob seu comando, Ifrit assumiu o controle do corpo de Shiksu e queimou o pássaro até não restar vestígios dele. Leon ficou impressionado e ela se tornou sua leal ajudante, não que ela tivesse muita escolha na questão. Ela também tinha um amigo na residência do Lorde Demônio, um colega invocado como ela, e eles encontraram e adotaram um filhote de raposa dourada. As coisas estavam indo bem até que um dia seu amigo decidiu levar o filhote de raposa para a residência, e ele rosnou para Leon. Pensando no filhote como uma ameaça, Ifrit assumiu o controle de Shizu, e ela transformou o filhote e seu amigo em cinzas. E quando ela percebeu o que tinha acabado de fazer, a garotinha ficou traumatizada para sempre. Mas ela continuou servindo o Lorde Demônio como sua ajudante mais próxima por anos, até que um dia o herói atacou e Leon fugiu, deixando Shizu como a retaguarda. Ela lutou contra o herói, mas perdeu muito facilmente, e embora o herói pudesse matá-la sem esforço, ele não o fez. Em vez disso, ofereceu uma sessão de terapia gratuita a Shizu e disse a ela que tudo estava bem agora. A emoção que ela havia perdido voltou com tudo, e ela desabou em lágrimas quando o herói decidiu adotá-la. Ele também entregou a Shizu a máscara, que era capaz de impulsionar sua resistência e até mesmo suprimir o espírito de Ifrit que habitava nela.
Graças ao herói, Shizu descobriu muito mais sobre este mundo e com a máscara, ela aprendeu a usar o poder de Ifrit em certa medida, tornando-se uma heroína por si mesma, sempre ajudando quem precisava. Mas, de repente, um dia, o herói sumiu sem deixar rastro, apenas dizendo a Shizu que eles certamente se reencontrariam no futuro. Para preencher o vazio que sentia em sua vida, Shizu decidiu se dedicar ainda mais a ajudar a todos, e logo as pessoas passaram a chamá-la de a nova heroína. Contudo, após décadas nessa missão, ela envelheceu e começou a ter dificuldades para suprimir Ifrit. Então se aposentou e virou professora para crianças de outros mundos no Reino de Ingrácia. Ela desfrutava muito de seu tempo ensinando as crianças e levava uma vida bem tranquila. Alguns de seus alunos se formaram e seguiram seus próprios caminhos, com um deles, inclusive, tornando-se um grão-mestre, o responsável por supervisionar todas as guildas do país inteiro. Percebendo que seus alunos já estavam bem estabelecidos e que controlar Ifrit se tornava cada vez mais complicado, Shizu largou o emprego e iniciou sua última jornada para encontrar o homem que a invocou e tirar algumas dúvidas. Essa busca a trouxe até aqui, na companhia de uns aventureiros bem animados. Ela pergunta a Rimuru seu nome verdadeiro e, em troca, revela o dela. Em seguida, ela lhe pede um favor muito peculiar. Shizu quer que ele a devore, assim como fez com sua maldição. Ela não se agrada deste mundo, mas não consegue odiá-lo a ponto de amaldiçoá-lo. E como ela não deseja se tornar parte deste mundo após sua morte, ela pede que Rimuru a consuma e a deixe repousar em paz dentro de seu estômago. Ele aceita o pedido dela e decide dar continuidade à jornada que ela estava deixando incompleta. Shizu então revela que provavelmente desejava que Leon Cromwell, um dos mais poderosos Lordes Demônios, reconhecesse sua humanidade. E ela também queria muito saber se existia alguma forma de enviar as crianças invocadas para cá de volta aos seus mundos de origem. Ela está perdendo suas forças muito rapidamente, e Rimuru jura por seus 2 nomes que fará essas perguntas a Leon. Enquanto ela o agradece, Shizu falece e seu corpo se transforma, ficando velho e frágil. Rimuru usa sua habilidade única de predador em sua alma gêmea e a devora, torcendo para que ela sonhe sonhos felizes para sempre dentro de seu estômago. E de fato, Shizu sonha em se reencontrar com sua mãe e viver feliz, de volta ao seu próprio mundo e tempo. Eu não estou chorando, juro. São só os ninjas cortadores de cebola que invadiram meu quarto de novo. O grupo de aventureiros e Pikudi chegam para ver como Shizu está, mas ficam chocados ao encontrar outra pessoa ali. Rigurd e Hanga conseguem identificar facilmente que se trata de Rimuru, mas os aventureiros custam a acreditar que aquela pessoa de cabelo azul chorando, idêntica a Shizu, é o simpático Slime. Bem, Rimuru então lhes conta a história completa de como Shizu morreu e pediu para ele a devorar, e por isso ele mimetizou a forma dela. Eles ficam tristes, mas assim que Rimuru lhes conta que Shizu os achava muito imprudentes e com uma atração fatal por perigos, eles começam a discutir entre si, e o clima de tristeza se dissipa rapidinho. O grupo decide partir para relatar o que descobriram na floresta, prometendo falar maravilhas deste lugar e do slime que o governava. Mas antes de ir embora, eles pedem que Rimuru se transforme em sua forma humana novamente, para que possam agradecer a Shizu por meio dele. Além disso, Rimuru nota que o equipamento deles é bem surrado, então decide lhes dar um presente de despedida, algo para a viagem. Os aventureiros ficam em êxtase ao receber armaduras que são muito mais caras do que eles jamais poderiam pagar. E a alegria é ainda maior quando descobrem que os artesãos por trás dessas peças eram ninguém menos que os mundialmente famosos 3 irmãos anões e o lendário ferreiro Kaijin. Com isso, eles partem rumo à sua guilda, e Rimuru presta suas últimas e sinceras homenagens à sua alma gêmea. Ele havia prometido a ela que encontraria Leon, e o faria responder aquelas perguntas, e ele é um slime de palavra, pode apostar. Mas antes de qualquer ação, ele precisa descobrir mais sobre este mundo e sua hierarquia de poder, tudo isso enquanto desenvolve sua vila e se torna ainda mais forte. Após os estragos causados durante a batalha contra o espírito de fogo Ifrit, que habitava o corpo de Shizu, serem finalmente reparados, os goblins recomeçam a desenvolver sua vila. Kaijin e os 3 irmãos anões contam com a ajuda dos goblins para construir casas, roupas e outros itens essenciais, enquanto Rigurd e os Lords Goblins, sob seu comando, elaboram um plano para governar a vila de forma eficiente. E Rimuru? Rimuru está apenas curtindo seus privilégios, já que seus subordinados trabalham, que é uma beleza, mesmo sem suas instruções diretas. Mas tem algo que ele precisa fazer, e ele se certifica de que não há ninguém por perto para bisbilhotar. Dentro de sua casa, ele cospe a máscara que Shitsu usava, agora consertada, e promete guardá-la em segurança. E depois disso, com uma risadinha marota, ele se prepara para se transformar em seu corpo humano, utilizando outra habilidade de mimetismo. Ele assume a forma de Shitsu, com seus cabelos azuis, e testa seu controle sobre o corpo, verificando se todos os seus sentidos estão funcionando direitinho. Embora seja grato por ter um corpo humano, ele acha que ser um slime é bem mais confortável agora. Então, ele tem uma dúvida e pergunta a Alexa se pode usar a habilidade de clonagem depois de ter consumido Ifrit. Alexa responde que sim, ele pode usar todas as habilidades do espírito de fogo, e Rimuru imediatamente invoca um clone de si mesmo, apenas para descobrir que ele se parece exatamente com Shizu, e em nada com ele próprio. Ele é bem bonito, mas há uma confusão em sua mente sobre ser um menino ou uma menina. E agora ele pensa que dar uma espiadinha no próprio corpo não vai machucar ninguém, certo? Mas em vez de ver algo bom, Rimuru fica em choque ao descobrir que é completamente sem gênero, um verdadeiro mistério da natureza. Isso era de se esperar, afinal ele não tinha gênero quando era um slime, né? Bem, ele entende sua situação e, enquanto se veste, pergunta a Alexa o que era aquela fumaça preta que apareceu quando ele criou seu clone. Ela responde que a fumaça preta é produzida ao usar magia para criar algo maior do que o seu tamanho atual. Isso dá a Rimuru a ideia de que ele também pode criar uma versão adulta de si mesmo. Então ele tenta e descobre que quando crescer, vai se parecer com um homem bem bonito, um verdadeiro galã.
E como ele também consegue controlar livremente seu corpo, ele tenta deixá-lo masculino e feminino, parando bem na hora, antes de ver qualquer coisa comprometedora. Apesar de ter sido virgem por 37 anos, ele ainda tem controle suficiente sobre si para não espiar uma versão feminina adulta de si mesmo que seria idêntica a Shizu. Mas isso sim é verdadeira fluidez de gênero. Se algum lacrador tentar te dar uma palestra sobre ser gênero fluido, pergunte se ele consegue fazer isso aqui, ó. Depois disso, Higurd chega para lhe entregar um relatório. Enquanto conversam, Rimuru se dá conta de que, como agora é humano, ele tem paladar e pode finalmente saborear comidas deliciosas. Ele não havia provado absolutamente nada desde sua reencarnação, e só consegue pensar no cardápio enquanto faz um tour pela vila e encontra Rigor, Gobita e os outros do grupo de caça. Ele então lhes diz para caçar uns animais bem saborosos, já que ele vai fazer uma boquinha com eles. Surpreso, Gobita olha para o peito de Rimuru e pergunta se eles também vão ficar maiores se ele comer bastante. Não dá para culpar o coitado por pensar isso, mas ele leva um chute giratório que o manda voando longe. Rigor promete disciplinar Gobita, mas diz que não faltava caça, pois feras selvagens estavam vindo para essa área com muita frequência ultimamente. Ele acredita que isso se deve à migração sazonal, mas Rimuru tem suas dúvidas e decide enviar Ranga junto com o grupo de caça, caso precisem de um poder extra. Enquanto isso, ele segue para a caverna onde seu amigo Veldora estava aprisionado, para testar a habilidade Degenerar, que ele adquiriu ao devorar Shizu. Por degenerar, ele não está se referindo a nós, tá? Era uma habilidade que podia combinar diferentes outras habilidades para criar novas, ou desintegrá-las em habilidades menores. Como era algo precioso para Shizu, Rimuru decide fazer um bom uso dela e recebe uma habilidade extra chamada Chama Negra, que parece ser bem poderosa e impressionante. Além disso, a máscara que ela deixou para trás possuía o poder de suprimir magia, e quando Rimuru a coloca, Alexa lhe informa que a aura fraca que ele estava emitindo foi completamente suprimida, e que ele pareceria um humano comum para qualquer um que o visse. Mas então ele recebe uma mensagem telepática urgente de Ranga, e parece que há uma emergência séria. Rimuru corre para a floresta e encontra Gobita sendo atacado por um espadachim branco, enquanto os outros goblins e lobos já estão caídos, inconscientes no chão. Há dois homens com chifres parados bem diante dele, um é vermelho e o outro é branco, e Rimuru não faz a menor ideia de quem sejam, então por enquanto vamos chamá-los pelas suas cores, para facilitar. Enquanto ele avança na direção dos dois atacantes, ele encontra Ranga lutando contra mais dois do mesmo tipo, mas, quando está prestes a se aproximar para um ataque poderoso, uma parede de fogo azul, lançada por outra garota da mesma espécie, que podemos chamar de Rosa, o detém. Rigor também está enfrentando uma mulher, e Rimuru o chama de volta depois que ele se junta a Ranga. Eles se desculpam por não terem conseguido dar conta do grupo, mas seus oponentes eram realmente fortes, e um deles ainda por cima conseguia usar magia. As 6 pessoas com chifres se reúnem, e Rigor diz que eles são ogros, uma das espécies mais poderosas que habitam a floresta. Eles não se parecem em nada com os ogros que Rimuru viu em filmes e jogos, não. Parecem bem mais sofisticados e até carregam espadas japonesas consigo. Ele tenta dialogar com eles, acreditando que não há necessidade alguma de lutar. Os ogros eram sim mais fortes que os goblins, mas nem Gobita nem Rigor foram feridos fatalmente, e o restante do grupo foi apenas adormecido com um feitiço, nada mais grave. Mas enquanto ele tenta pensar em como resolver a situação de forma racional, os ogros começam a amaldiçoá-lo, chamando-o de demônio e exigindo que ele revele sua verdadeira identidade. O príncipe líder deles, Vermelho, é especialmente agressivo e afirma que nenhum humano normal conseguiria escravizar tantos monstros, e que sua verdadeira identidade já foi entregue pela máscara que usa. Rimuru tenta explicar a situação, mas Vermelho não tem a menor intenção de ouvi-lo, pois já está totalmente convencido de que ele esteve envolvido no recente ataque à vila deles. Agora, sem outra opção a não ser lutar, Rimuru instrui Ranga a enfrentar Rosa, a usuária de magia, sem matá-la, enquanto ele mesmo cuidará dos outros. Ranga fica preocupado em ir 1 contra 5, mas Rimuru está super confiante de que ele vai dar conta do recado. Vermelho o está subestimando, pensando que ele é apenas um tolo excessivamente confiante. Ele o ataca com toda a sua força, mas sua espada não acerta Rimuru, que já se moveu para encarar o grandalhão do martelo. Assim que o grandalhão está prestes a atacá-lo, Rimuru usa o sopro de paralisia para mandá-lo para o mundo dos sonhos, e então a mulher sem nome o ataca por trás, e ele desvia do golpe, só para olhar para trás e se distrair com os enormes atributos dela, que não passam despercebidos. Mas mesmo assim, ele usa fios de selamento para imobilizá-la antes que o tipo assassino o ataque. Rimuru estilhaça a espada dele com sua habilidade de armadura corporal e o manda voando com um único soco. Agora, só restam vermelho e branco. O velho espadachim então nomeia cada habilidade que Rimuru usou, junto com a criatura de onde as obteve, e alerta vermelho que ele pode ter ainda mais truques na manga. Rimuru pensa que o velho é um problema sério, mas ele só quer conversar com eles agora que já viram seu poder, e sugere que parem de lutar. Contudo, Vermelho fica ainda mais convencido de que Rimuru era amigo dos orcs que derrotaram seu povo, e tem certeza absoluta de que ele é um dos demônios envolvidos naquela conspiração. Rimuru tenta desfazer o mal-entendido com o Vermelho, mas de repente, o velho lança um ataque furtivo e o atinge. Rimuru é rápido o suficiente para perder apenas um braço, em vez da cabeça. O velho conseguiu enganar seu sentido mágico e quebrou suas defesas para cortar o braço, mas ainda assim não está satisfeito com o resultado. Agora Vermelho pensa que eles têm uma chance clara de vitória, e solta umas frases de efeito que, no fundo, significam que o orgulho precede a queda. Mas Rimuru simplesmente pega sua mão decepada, a absorve de um lado, e então regenera instantaneamente o que havia perdido, perguntando aos ogros se eles ainda acreditam que podem vencer.
Vermelho usa seu ataque especial, a chama de ogro, contra ele, mas Rimuru é resistente ao fogo e simplesmente sai ileso. Ele elogia os ogros, admitindo que os subestimou, e agora vai lhes mostrar um trailer do seu verdadeiro poder, só para ter uma ideia. Ele tira a máscara e libera sua aura aterrorizante antes de exibir sua habilidade recém-descoberta, a chama negra. Ele solta um tornado de chamas negras, chocando a todos, e a Rosa percebe que a chama estava sendo criada a partir do próprio poder dele, e que o tamanho das chamas revela a verdadeira magnitude do homem. É preto, né? Claro que seria enorme. Mas Rimuru não se contenta só com isso, e lhes mostra outra de suas habilidades, seu raio negro que esmaga uma pedra gigantesca. Ele pergunta ao velho se eles estão com medo agora, ou se ainda querem brigar, e Vermelho, coitado, parece estar bem nervoso. Branco pede para ele levar a princesa e fugir, enquanto ele próprio fica para trás para resolver a situação. Mas Vermelho é o líder e não aceita ordens de ninguém, nem pensar. Ele admite que não é páreo para Rimuru, mas, como líder dos ogros, é seu dever vingar seu povo caído, e por isso ele lutará até a morte, mesmo sem ter a menor chance de vitória. O plano de Rimuru de intimidá-los deu com os burros na água, mas antes que Vermelho possa fazer alguma besteira, sua irmã Rosa se coloca na frente dele, dizendo que eles podem estar cometendo um grande erro. Ela explica que este não deve ser o mesmo demônio que foi o responsável pelo trágico destino da vila deles. Ele era poderoso o suficiente para destruir todos eles sozinho, e não precisaria depender dos orcs para fazer o trabalho sujo, convenhamos. Vermelho ouve sua irmã com atenção e finalmente pergunta a Rimuru quem ele é, e ele então revela que é apenas um simples slime. Ele se transforma em sua verdadeira forma, sobe nas costas de Hanga e então mostra aos ogros que sua máscara não é, de forma alguma, a mesma que a de seus atacantes. Os ogros finalmente compreendem seu erro e se ajoelham diante de Rimuru para pedir desculpas, cheios de vergonha. A questão é finalmente resolvida, e o slime convida os ogros para virem à sua vila e se juntarem ao grande banquete que eles estão preparando para esta noite. Eles têm suas reservas, claro, mas Rimuru responde que, como ninguém foi seriamente ferido, estava tudo numa boa, sem problemas. Depois de cuidar de seus ferimentos e de caçar para o banquete, Rimuru retorna à vila com os ogros e os goblins. Ele pergunta a Vermelho qual é o seu nome, e este responde que ninguém em seu grupo possui um nome, fazendo Rimuru se dar conta de como ele se esquece facilmente que monstros não têm nomes neste mundo. A festa começa à noite, e o primeiro prato é apresentado a Rimuru, com os goblins esperando ansiosamente por sua reação, tipo, e aí, chefe? E enquanto ele dá uma mordida em um prato que parece um kebab, ele fica imensamente satisfeito e feliz, um verdadeiro deleite. Todos estão se divertindo a valer, e Rigurd, Rigor e Kaidin estão sentados com os dois ogros principais, ouvindo atentamente a triste história deles, que não é nada fácil. Eles foram atacados por orcs, e pela lógica deste mundo, isso era simplesmente impossível de acontecer. Orcs eram uma espécie parecida com porcos, muito mais fraca que os ogros, e era impensável para eles sequer cogitar travar guerra contra alguém mais forte que eles. Era loucura. Mas eles atacaram e incendiaram a vila dos ogros durante a noite. Tinham um exército inteiro, usando armaduras de placa completas e carregando armas pesadas. Havia um poderoso demônio mascarado junto aos orcs, e foi por isso que os ogros lutaram contra Rimuru, confundindo-o com aquele demônio, coitado. A maior possibilidade era que os orcs tivessem se aliado a um Lorde Demônio, e o resultado foi que, de 300 ogros, agora restavam apenas 6, uma tragédia. Rimuru também ouviu toda essa história e se aproxima do grupo para perguntar a Vermelho o que ele pretende fazer a partir de agora. Vermelho só consegue pensar em vingança neste momento e deseja desenvolver a força de seu grupo para encontrar os orcs e o demônio, mas ele não faz a menor ideia de por onde começar essa busca. Rimuru percebe que o líder dos ogros está sem um plano, e por isso, ele decide apresentar uma sugestão. Ele pergunta a eles se estariam interessados em se tornar seus subordinados. Rimuru planeja fornecer-lhes comida, roupas e abrigo no mínimo, mas Vermelho questiona se uma aliança com eles não colocaria a Vila Goblin em risco, o que é uma preocupação válida. Rimuru responde que essa era outra questão que ele estava considerando seriamente. Se milhares de orcs estivessem atacando vilas por aí, era bem provável que eles chegassem à vila deles mais cedo ou mais tarde. Por isso, aumentar seus números e sua força de combate era crucial para a sobrevivência da vila, e Rimuru planeja lutar lado a lado com os ogros em caso de qualquer perigo iminente. Vermelho diz que precisará de um tempo para refletir sobre o assunto e se embrenha na floresta para encontrar a resposta certa, já que o destino de seu clã depende totalmente de sua decisão. Na manhã seguinte, ele visita a casa de Rimuru e afirma que os ogros são uma espécie guerreira, que não vê problema algum em trabalhar para alguém mais forte. E com a condição de que eles terão total liberdade para escolher seu próprio caminho após derrotarem o líder dos orcs, Vermelho decide aceitar a oferta de Rimuru e se tornar seu subordinado. Rimuru também pensa que Vermelho estava se colocando numa enrascada ao tomar essa decisão, e ele quer ter certeza de que ele não se arrependerá de nada. Então ele chama todos os ogros para seu quarto, para que possa dar-lhes nomes que servirão como prova de que são seus subordinados. Os ogros ficam chocados ao saber que ele vai nomear todos eles, e mesmo quando a princesa ogro explica que há um risco considerável em nomear monstros mais fortes, Rimuru não dá a mínima para o aviso dela. Ele pensa, todo presunçoso, que já sabe tudo sobre a depleção de magia, mas como eram apenas 6 desta vez, não haveria problema algum, né? Ah, tenho certeza absoluta de que ele vai se dar mal de novo, só pela quantidade de confiança que ele exibe, é impressionante.
Vermelho, Grato, concorda em ser nomeado pelo Grande Slime, e o grupo não apresenta objeções. Rimuru inicia o processo de nomeação, e a próxima coisa que ele ouve é a voz de duas garotas discutindo sobre quem vai cuidar dele. Ele abre os olhos e descobre que dois pequenos slimes estão, na verdade, descansando em seu corpo de slime. Ele ainda está meio sonolento e pergunta às garotas quem elas são, enquanto tenta entender o que diabos aconteceu. De repente, o príncipe ogro o cumprimenta e o informa que ele evoluiu para um Kijin, depois de ser nomeado Benimaru. Agora, Rimuru se lembra que desmaiou assim que nomeou os ogros, pergunta a Alexa sobre os Kijins, e descobre que eles eram uma subespécie rara, nascida entre os ogros. Essa é uma ótima notícia, e Rimuru percebe que Ben, que antes era o vermelho, parece menor, mas muito mais poderoso agora. A princesa ogro rosa agora se chama Shuna, e ele acha que ela ficou ainda mais fofa, um verdadeiro encanto. A mulher ogro que o está segurando é Xion, e ele já gosta de duas grandes coisas na personalidade dela, se é que me entendem. Atrás de Ben está o velho de cabelos brancos que cortou a mão de Rimuru. O nome dele é Hakaru, e ele também parece bem mais jovem agora, uma verdadeira transformação. E então, temos Souei, o assassino. Alex explica a Rimuru que nomear um monstro superior consome uma quantidade ainda maior de magia, e foi exatamente por isso que ele desmaiou depois de nomear apenas 6 ogros. O coitado. O sexto ogro, Kuro, já havia se tornado aprendiz de Kaijin, e quando ele entra para cumprimentar Rimuru, nosso herói fica aliviado ao ver que ele é o único cara com uma aparência mais normal entre todos aqueles rostos atraentes, ufa. E essa é a coisa que mais ressoa com Rimuru, que um dia também já teve uma aparência bem comum, diga-se de passagem. Rimuru observa enquanto Hakuro treina os jovens goblins em esgrima, mas ele é um treinador durão que dá uma surra nos seus alunos, e isso tudo por causa do Gobita, que todo animado, disse que queria aprender a usar uma espada. Ele também está discutindo com Ben sobre o Lord Orc, um monstro único que nasce entre os orcs apenas uma vez a cada poucos séculos. Isso pode ser um pouco de exagero, claro, mas diziam que um Lord Orc conseguia comandar o medo de seus próprios aliados, tornando-o o líder mais eficaz e temido. E como os orcs que atacaram a vila deles não se importavam nem um pouco com a morte de seus próprios aliados, Ben está convencido de que um Lord Orc os estava liderando. Rimuru pergunta se poderia haver alguma outra razão para eles terem sido atacados, e Ben responde que alguns meses atrás, um demônio sombrio apareceu na vila deles e se ofereceu para nomeá-lo. Mas parecia um golpe, então ele recusou o demônio, dizendo para ele dobrar a aposta e dar para a próxima pessoa. O demônio mascarado deixou a vila depois de amaldiçoá-lo, e Benimaru pensa que o demônio pode ter guardado rancor contra ele, mas ele não poderia ter tirado o nome de nenhum mestre não confiável. Rimuru fica lisonjeado e pergunta o nome do demônio, mas Benimaru nem se lembra, e Souei sai das sombras para dizer que era Gelmud. Depois de pensar um pouco, Rimuru se lembra que Gelmud foi o demônio que deu o nome ao irmão de Rigurd. Ele se pergunta se esse tal de Gelmud apenas vaga pelo mundo, tentando dar nomes a monstros, que ele sente que é um hobby bem estranho. Souei está aqui com notícias importantes sobre o avistamento de homens-lagarto, outra das espécies mais fortes que vivem nas áreas pantanosas da floresta. Ele os tinha visto ir à Vila Goblin próxima para negociações, e ele sente que eles podem vir aqui também. Depois de alguns dias se juntando a ele, os ogros se integraram bem ao sistema da vila. Shuna está contando aos irmãos anões o processo de fazer seda de capacetes quando Hakuro entra carregando Rimuru dentro de sua oficina. Ela se declarou secretária dele, e como tinha o perfil, Rimuru a deixou ficar com o emprego, mas isso pode ter criado uma rivalidade entre as duas beldades Kijin, ambas querendo passar muito tempo com Rimuru. Elas praticamente o esticam como massa de pizza, enquanto Garm e seus irmãos observam duas mulheres brigando por um cara que nem é da mesma espécie que elas. Mas ele de alguma forma consegue satisfazer as duas ao mesmo tempo. Foi o que ela disse. Xion leva Rimuru ao refeitório onde Benimaru e amigos já estão sentados. E ao ouvirem que Xion preparou o jantar para ele, alguns traumas passados vêm à tona, e Souei simplesmente foge, dizendo que precisa patrulhar as áreas próximas. Rimuru assume sua forma humana, e vendo Benimaru suar, ele se pergunta se Xion não é boa na cozinha, apesar de parecer capaz. E quando ela traz seu prato, que parece ter saído direto do esgoto, ele percebe que estava certo. Esperem um minuto, pessoal. Sinto que vou vomitar só de ver aquilo. Xion insiste para Rimuru começar a comer imediatamente, e Benimaru nem olha para ele, enquanto Hakuro apagou completamente sua presença para não ser visto. E enquanto ele pega uma colherada pensando que pelo menos não vai morrer disso, ele imagina aquele monstro culinário sorrindo para ele. Ele está suando e pede ajuda a Alexa, e ela lhe diz para fechar os olhos e empurrar a colher para a direita se não quiser morrer. Rimuru faz o que lhe é dito e empurra a colher para a direita, apenas para descobrir que a colocou na boca de Gobita, que coincidentemente estava perto dele. O prato é tão horrível quanto parece, e Gobita engasga, se contorce de dor, fica roxo e desmaia com a boca espumando. Descansa em paz, pequeno Goblin. E agora, Rimuru diz a Xion que da próxima vez que ela fizer comida, ela deve pedir para Benimaru provar e aprovar. E ele espera que o chefe faça um bom trabalho para que não sofram mais baixas como Gobita. Gostaria de ver o Gordon Ramsay provar a comida dela e dar sua opinião sincera. Ele vai verificar Kaijin e seu aprendiz Kijin, mas eles estão ocupados demais falando sobre o trabalho que ele não consegue entrar na conversa.
Mas então, Rimuru chega e o resgata, contando-lhe sobre um enviado dos Homens Lagarto que veio vê-lo, e os ogros evoluídos se juntam a ele no caminho. Quando Rimuru chega aos Homens Lagarto fora de sua vila, eles iniciam sua rotina militar e anunciam a entrada de seu líder, um jovem, orgulhoso, exibido e, digamos, um tanto ingênuo, Homem Lagarto chamado Gabiru. Ele se acha ao máximo com a apresentação e diz que os Goblins terão a honra de trabalhar sob seu comando, um Homem-Lagarto nomeado e futuro chefe de sua tribo. Sigurd fica irritado, e Xion ainda mais, apertando-o com força. Ele manda ela parar, mas se eu estivesse na posição dele, aproveitaria até desmaiar. Sigurd diz que o pedido foi muito repentino, mas Gabiru, arrogante, fala sobre a ameaça do exército de orcs invadindo a floresta. Ele diz que protegeria os fracos deles, então ele vê o Sigurd machão, dois ogros com uma aparência incrível e a beleza voluptuosa que tem o maior impacto sobre ele. Gabiru conversa com seus soldados e eles não acham que há um goblin ou um fraco na vila. Rimuru pensa que se aliar aos Homens Lagarto seria benéfico para ambos, mas olhando para o vaidoso e vazio Gabiru, ele está começando a ter dúvidas. Ter amigos assim é pior que ter inimigos poderosos. Agora Gabiru muda sua estratégia e diz que ouviu falar dos goblins que domaram os lobos terríveis, e ele os faria oficiais em seu exército. Xion está realmente irritado agora, e Benimaru sorri enquanto pede permissão a Rimuru para dar um jeito nesses répteis metidos à besta. Rimuru de alguma forma o impede de ficar violento e diz aos Homens Lagarto que foi ele quem fez dos lobos seus aliados. Gabiru ri, achando que é uma piada sem graça, e Rimuru invoca Ranga para mostrar a verdade ao lagarto arrogante. Ranga aparece em seu tamanho real e usa sua habilidade de ameaça para aterrorizar os lagartos, e Benimaru pergunta se ele sempre foi tão grande. Foi o que ela disse. Rimuru responde que o tamanho real é mais útil em casos como este para intimidar idiotas. Mas parece que Gabiru tem alguma coragem afinal. Ele nem pisca ao ver Ranga e elogia educadamente seus belos olhos e pelo macio. Ele diz ao lobo que é uma besta magnífica, mas que é uma pena ter sido enganado por um Slim e virado escravo. E ele diz que vai derrotar o Slim esperto e malvado para libertar o lobo e torná-lo seu aliado. Seus homens começam a aplaudi-lo, e ele aproveita seus 15 segundos de fama enquanto Ranga fica furioso por algum lagarto aleatório ter insultado seu mestre. Ele está prestes a comer carne de lagarto quando de repente, Gobita aparece saltitando, como se nada tivesse acontecido. Eu pensei que ele estava morto, e Rimuru e os outros também. E Gobita casualmente lhes diz que, claro, ele estava vivo. Alex o analisa e diz a Rimuru que, para neutralizar o efeito da culinária de Xion, o Goblin ganhou a habilidade de resistência a veneno, e o Slime fica impressionado porque nem ele tem resistência a veneno. Gobita fica lisonjeado, mas não tem tempo para se gabar, pois Ranga o pega e o coloca na frente de Gabiru, dizendo que se ele pudesse derrotá-lo, consideraria sua oferta. Rimuru fica impressionado e pensa que o lobo fez a coisa certa. Se ele lutasse, o pobre lagarto morreria instantaneamente. Gabiru está super confiante e provoca Rimuru, que diz a Gobita para dar o seu melhor. Se ele vencer, ganhará uma arma personalizada, e se perder, terá que comer a comida da Xion. Bem, a punição é mais motivadora que a recompensa, e Gobita vira Super Saiyajin para evitar isso. Os guerreiros se preparam para lutar, e Gabiru diz que os Homens Lagartos são descendentes de dragões, que nunca perderão para meros goblins porcos. Mas enquanto ele fala, Gobita não perde tempo e lança sua lança. Gabiru mal desvia e contra-ataca, mas o Goblin sumiu. E enquanto o lagarto se pergunta onde ele foi, Gobita surge de sua sombra e chuta a nuca dele, nocauteando-o. Eu não vi essa chegando, mas nem o lagarto nem Rimuru. Enquanto outros lhe dão o tratamento que um campeão merece, Rimuru pensa que Gobita pode ser um gênio de algum tipo. Para ser sincero, ele nunca esperou que o Goblin vencesse. Ele esperava que Gobita apanhasse feio, e então os ogros e Sigurd dariam uma surra nos lagartos. Mas todos os outros estavam confiantes de que ele venceria, e Rimuru decide fingir que também esperava por isso. Os lagartos ficaram chocados desde que Gobita derrotou seu líder, e Rimuru lhes diz que os ajudaria a lutar contra os orcs, mas que não serviriam a ninguém. E enquanto os lagartos fogem, eles dizem que voltarão. Voltar para quê? Para mais humilhação? Agora Rimuru também tem que pensar em qual seria o plano deles, e parece que ele tem que fazer isso mais cedo do que o esperado. Souei viu um exército de 200.000 orcs se movendo ao longo do rio próximo, e ele estima que eles iriam atacar o território dos Homens Lagarto em breve. Rimuru fica surpreso com o grande número e pergunta aos seus subordinados qual poderia ser o motivo dos orcs. Kaidin diz que orcs eram uma espécie bem burrinha, e era possível que outra pessoa estivesse puxando as cordas por trás dessa invasão. Rimuru concorda que poderia haver um Lorde Demônio por trás disso, e o principal suspeito é o demônio chamado Gelmud, que tinha desavenças com os ogros. Ele mesmo quer que seja um Lorde Demônio para poder se aproximar do homem que fez sua querida Shizu sofrer. Benimaru responde que mesmo que não haja um Lorde Demônio apoiando os orcs, eles têm pelo menos um Lorde Orc os unindo e liderando. Somente um monstro lendário assim poderia liderar um exército tão grande de orcs. Mas enquanto estão no meio da discussão, Souei recebe um relatório de um de seus clones dizendo que uma dríade queria se encontrar com ele.
Embora Rimuru inicialmente não estivesse planejando se encontrar com ninguém, assim que ouviu falar de uma dríade, ele parou de usar o cérebro para pensar. Ele tinha visto as dríades, que eram como espíritos das árvores em muitos jogos e quadrinhos, e ele não perdeu um único momento para convidá-la a entrar. Uma flor brota no meio da mesa, e dela sai uma dríade linda e elegante chamada Trainee, um espírito da floresta introvertido de 1000 anos que não via humanos há muito tempo. Ela também é bastante educada e cordial, cumprimenta Rimuru e seus subordinados, desculpando-se pela visita repentina. Ela veio com um pedido, quer que Rimuru derrote o Lord Orc. Ela desce graciosamente da mesa, e Rimuru fica um pouco hesitante em aceitar o pedido. Mas então Benimaru se adianta e diz à Dríade que ela estava fazendo um pedido bastante egoísta para um completo estranho. Ele pergunta por que ela está ali, dizendo que há outras espécies muito mais fortes que goblins. Trainee diz que sabe disso e teria ido à Vila dos Ogros se todos estivessem vivos. Mas mesmo assim, ela não podia ignorar a existência de Rimuru, que era provavelmente o ser mais forte em toda a região da floresta agora. Ela diz que se o assentamento das Dríades for atacado pelo Lord Orc, elas não terão como se defender sozinhas, por isso veio pedir ajuda a alguém forte. Rimuru responde que eles só tinham uma teoria sobre o nascimento do Lord Orc, mas as Dríades sabem de tudo o que acontece na floresta, e assim, Trainee pode confirmar que existe um Lord Orc. Rimuru diz a ela que dará sua resposta depois de considerar tudo e reunir mais informações, e Trainee não tem problemas com isso. Ela pode não ser tão introvertida quanto eu pensei, pois está bem à vontade na mesa de reunião, enquanto Higurd e os Kidin estão ansiosos sentados ao lado dela. Rimuru continua a reunião e pergunta se alguém sabe o que os orcs podem estar procurando, e Shuna tem uma ideia. Ela pede a Souei para contar à mesa o que ele encontrou ao investigar a vila deles, e ele responde que não encontrou nenhum cadáver lá. Nem um único corpo de ogro ou mesmo de orc morto foi encontrado, e era assim que os orcs estavam alimentando seu gigantesco exército. Rimuru não entende o que eles queriam dizer, e Trainee diz que era a habilidade única do Lord Orc, fome. O efeito da habilidade única atingia todos os orcs sob o Lord, e como gafanhotos, eles devoravam tudo o que encontravam. Eles não poupavam nem seus próprios companheiros caídos, e além disso ganhavam a força e as habilidades de tudo o que consumiam e ficavam mais poderosos quanto mais comiam. Fome era semelhante à habilidade única de Rimuru, Predador, mas vinha com um efeito colateral. Os orcs estavam sempre famintos e nunca se sentiam saciados, e avançavam sem pensar, devorando tudo e destruindo ecossistemas inteiros. Rimuru percebe que os orcs não estavam caçando por domínio, mas por poder, e declara que sua vila não está segura nesse ritmo. Eles tinham hobgoblins, Kidin e lobos tempestade, todos os quais eram refeições que os orcs famintos por poder não resistiriam, e Benimaru comenta que o slime mais forte do mundo seria mais apetitoso para os orcs do que qualquer outra coisa. Trainee tem mais a dizer. Ela diz que havia um certo demônio que trabalhava sob um Lorde Demônio e estava ajudando os orcs, e era alguém em quem Rimuru e seus amigos estavam interessados. Ele pensa que Trainee era muito mais astuta e tática do que parecia, e agora ela novamente pede que ele derrote o Lord Orc em nome dela. Rimuru não tem certeza, e pergunta a Alexa o que ela pensa da Dríade. Alexa diz que as Dríades eram as guardiãs da floresta e eram conhecidas por proferir julgamento divino sobre vilões, então Trainee pode ser confiável. Enquanto ele pensa em lutar contra os 200.000 orcs, Xion de repente o abraça e diz que claro, ele ia lutar, e nenhum Lord Orc poderia se igualar ao mestre deles. Rimuru fica um pouco irritado, mas ele estava pensando a mesma coisa. Ele declara que lutarão contra os orcs, e todos os seus subordinados estão prontos para se juntar a ele. Mas depois de agir tão legal, ele fica nervoso, pensando no que aconteceria se perdessem. Ele sugere que formem uma aliança com os Homens Lagarto, mas o representante deles parecia um idiota em quem não podiam confiar. Ele quer falar com alguém mais responsável, e Souei pede permissão para falar com o chefe dos Homens Lagarto em seu nome. Vendo o homem bonito tão confiante, Rimuru tem um momento de dúvida sobre qual gênero ele gosta. Mas então ele acalma suas emoções e ordena a Souei que continue com seu plano. A luta aconteceria nos pântanos e era vital receber a ajuda dos Homens Lagarto, já que lutariam em seu território. E enquanto Souei parte, Rimuru espera que o chefe dos Homens Lagarto não seja um idiota. E por sorte, o chefe dos Homens Lagarto é um líder orgulhoso, sábio e carismático, que é o pai de Gabiru. É acompanhado por sua filha, que também é a capitã da Guarda Real, quando Souei invade a propriedade deles, mas como ele é forte demais para eles lidarem e vem em paz, o chefe respeitosamente permite que ele declare a mensagem que estava carregando. Souei conta ao chefe lagarto sobre seu mestre, Rimuru Tempest, e como ele iria matar o Lord Orc a pedido pessoal da Dríade, e para isso, queria formar uma aliança com os lagartos. Enquanto o Rei Sábio o leva a sério, um dos guardas arrogantemente insulta Rimuru, e Souei está pronto para decapitá-lo. Mas o chefe se desculpa e deixa seu soldado viver. Ele sabe que uma pessoa que poderia nomear um ogro e fazê-lo evoluir não era um ser comum, e assim concorda em formar uma aliança depois de se encontrar pessoalmente com Rimuru. Souei diz que está tudo bem, e ele diz ao chefe lagarto que eles se encontrarão ali em uma semana, e pede para ele não atacar os orcs até lá.
O chefe entende e deposita sua fé em Rimuru sem conhecê-lo, mas seu plano é frustrado quando Gabiru volta para casa depois de ser encorajado por um demônio chamado Laplace a tomar a posição de líder de seu velho pai, que perdeu o jeito. E sendo realmente ingênuo, Gabiru faz exatamente isso, colocando seu pai e irmã sob prisão e decidindo travar guerra contra os orcs como o líder dos Homens Lagarto. Mas o problema é que ele não tem ideia do verdadeiro horror do poder do Lorde Orc. Rimuru e sua equipe cavalgam para os pântanos para ajudar os Homens Lagarto na guerra contra os orcs. Entre seus companheiros estão Benimaru, Hakuro, Xion, Souei e Hanga, assim como os Cavaleiros Goblins com Gobita como seu capitão. Eles deixaram Rigurd e outros na vila para fugir caso percam. Enquanto cavalgam, Souei informa a Rimuru que avistou a capitã da guarda do chefe dos Homens Lagarto lutando contra um grupo de orcs, e ele pede instruções. Rimuru pergunta se ele pode vencer e o belo Kidin não tem dúvidas sobre sua habilidade, então ele recebe o sinal verde. Rimuru diz aos seus companheiros cavaleiros que eles vão se juntar a Souei na batalha, mas quando chegam ao local, todos os orcs estão mortos e ele está cuidando da mulher lagarto. Ela está gravemente ferida, mas Rimuru a cura usando suas poções mágicas e então se apresenta. Assim que ouve o nome dele, a garota lagarto se curva diante dele, implorando para salvar seu pai e seu irmão Gabiru. Ela explica que Gabiru havia encenado uma rebelião, tomado o trono do chefe e agora estava travando uma guerra total contra os orcs, como se fosse um idiota com conhecimento pela metade que nem sabia sobre o verdadeiro poder do Lorde Orc. Ela implora a Rimuru por ajuda, e Xion chega primeiro, dizendo que, já que ela reconheceu a grandeza do mestre deles, ela definitivamente tinha potencial. E antes que Rimuru tenha a chance de dizer qualquer coisa, ela já aceitou o pedido de trabalho em nome dele, como uma secretária faria. Ele reconhece a filha do chefe como sua representante oficial e forma uma aliança com ela na hora. Rimuru ordena a Souei que resgate o chefe dos Homens Lagarto, e parece que o belo ninja tem mais habilidades que podem deixar seu chefe com ciúmes. Com isso, Rimuru parte com o resto de seus soldados para o campo de batalha, onde Gabiru se revela um líder surpreendentemente bom. Ele usa uma técnica de guerra de guerrilha, onde os Homens Lagarto aproveitam sua mobilidade superior nos pântanos e emboscam os orcs. Mas enquanto ele ordena que seus soldados retornem, Gabiru fica horrorizado ao ver orcs comendo seus companheiros mortos. Isso aumenta a força deles, e logo eles conseguem arrastar o Homem Lagarto e consumi-lo também. Gabiru ordena que seus homens recuem imediatamente, mas eles estão cercados por todos os lados pelos orcs. Os orcs estão se movendo muito rápido agora, e então ele percebe que eles têm pés palmados e escamas, assim como os lagartos. Os outros soldados lagartos relatam que essa mudança aconteceu logo depois que eles comeram um soldado lagarto. E agora Gabiru entende a difícil situação em que se encontra. Mas como um bom comandante, ele assume o comando de seu exército e diz a eles para manterem uma formação fechada, mantendo os goblins que se aliaram a eles no centro. Ele acende a confiança de seus soldados mesmo enquanto a horda ameaçadora de orcs se aproxima. Mas então todos param, e um enorme orc blindado com uma aura aterrorizante se coloca na frente deles. Gabiru pensa que ele é o Lorde Orc e o desafia para um duelo. Mas o orc responde que ele é apenas um general orc e muito inferior ao Lorde Orc em termos de força. Agora o chefe lagarto está nervoso, enquanto se pergunta que tipo de monstro o Lorde Orc seria, mas ele ainda aceita orgulhosamente a oferta de enfrentar o general 1 contra 1. Ele é mais fraco que o general Orc, mas ainda consegue lutar bem com a ajuda do tridente de seu pai, a lança do vórtice. Mas o Orc tem um conjunto de habilidades muito mais aterrorizante que ele, e Gabiru mal desvia de seu ataque. Seus homens o aplaudem, e Gabiru revida com intensidade aterrorizante, conseguindo surpreender o general Orc, mas ainda falhando em desferir um golpe decisivo. Agora ele perdeu toda a sua força, e enquanto está no chão, o general Orc ataca para matá-lo. Mas a vida de Gabiru é salva por Gobita, que chega e repele o ataque do Orc. Gabiru pensa que Gobita é na verdade o líder da vila dos Hobgoblins, pois ele ainda não consegue aceitar que perdeu para apenas um Hobgoblin comum. Gobita pensa que o lagarto enlouqueceu, mas há coisas mais importantes para resolver agora. Ele e Hanga estão aqui para ajudar os homens lagarto a lutar contra os orcs por ordem de Rimuru. O general Orc é arrogante e diz a eles que se ficarem em seu caminho, ele os eliminará. Mas antes mesmo de completar sua frase, explosões gigantes de chamas negras abalam o campo de batalha e derrotam milhares de orcs de uma vez. Aquilo era obra do Ben, que estava se vingando dos porcos por terem destruído a vila deles. E o Rimuru, lá do alto, só observava seus capangas causando um estrago, maravilhado com o poder que eles tinham graças a ele. O general Orc achava que não importa quem viesse a ajudar os lagartos, eles não seriam páreo para os orcs. E na sua autoconfiança, comete o erro de insultar o Rimuru bem na frente do Hanga, que decide mostrar aos orcs o seu verdadeiro poder. Ele então libera seu ataque de área, uma poderosa tempestade chamada Tempestade da Morte, provando de vez por que era um lobo da tempestade. Tornados negros levantam e arremessam os orcs para a morte, e o general Orc vira pó com um único golpe de raio negro. E então, o Hanga evolui para um lobo estelar da tempestade e ainda ganha um chifre adicional para ficar mais estiloso.
Ele provoca os orcs, dizendo que esse é o poder do seu mestre, de quem eles ousaram zombar, mas agora só após cinzas à sua frente. Em outras partes do campo de batalha, o Ben está disparando ataques gigantes sem parar, como se tivesse magia ilimitada. E o Haku está abrindo caminho a golpes pelas hordas de orcs como quem passa o rodo na casa num domingo de manhã. E com um único golpe de sua espada, a Xion cria um pequeno canyon no campo de batalha e acena alegremente para o Rimuru, esperando que ele goste. Rimuru pensa que ter os Kidins ao seu lado era uma grande vantagem, e se pergunta o que a Sui estaria aprontando. Ele também completou sua missão, resgatou o chefe lagarto e matou todos os orcs em seu caminho. E o jeito que ele faz isso deixa todos os lagartos de queixo caído. Ele até ameaça o homem por trás dos orcs, que o observa por uma bola de cristal, dizendo que depois que seus servos porcos terminarem, ele será o próximo. Agora que a maioria dos orcs foi morta, um chefão final aparece e o Rimuru o identifica à distância. O Sr. Orc é tão grande quanto os generais, e seu bordão é: "Estou com fome?" "Está com fome, meu amigo? Pega um Snickers, que passa." E enquanto Rimuru coloca sua máscara supressora de magia, ele jura acabar com o Sr. Orc rapidamente, mas ao se preparar para descer, ele ouve um míssil vindo em sua direção e desvia. Não era um míssil. Era uma pessoa, o demônio Gelmud, que usa uma máscara barata de médico da peste e parece um professor de primário frustrado, cujos alunos simplesmente não o escutam. Ele explode com o Rimuru, perguntando a ele e aos seus capangas como ousaram atrapalhar seus planos e impedir o nascimento de um novo Lorde Demônio que ele pudesse controlar. Ele passou todo o seu tempo vagando pela floresta, dando nomes a todo tipo de monstro e plantando as sementes para que se tornasse um Lorde Demônio, assim ele criaria o Peão Supremo. Os Kidins estão furiosos, pois essa foi a razão pela qual Gelmud os abordou e depois destruiu a vila deles. Mas antes que possam confrontá-lo, Gabe exclama ao ver o cara que o nomeou. Ele não sabe de nada e pensa que Gelmud estava ali para ajudá-los, coitado. Mas quando o demônio o chama de idiota e manda ele ser comido pelo Sr. Orc logo, ele fica sem palavras. Gelmud ordena ao Sr. Orc que pare de perder tempo e devore todo mundo. Mas o Orc está curioso sobre essa história toda de evoluir para um Lorde Demônio. O demônio frustrado explica que o Sr. Orc se transformaria em um desastre orc depois de virar um Lorde Demônio e governaria a floresta. É isso que ele e seu chefe querem. E mesmo que Gelmud tenha sido avisado para não interferir na luta, ele acha que não tem escolha e ataca Gabe, que sobrevive porque seus soldados leais o protegem do ataque. O lagarto começa a chorar pelo sacrifício de seus amigos, e Gelmud o ataca com um golpe ainda mais forte, dizendo para ele virar alimento para o Sr. Orc e ser útil de vez em quando. Mas Rimuru se coloca na frente de Gabe e consome o ataque usando sua habilidade Predador. Ele então provoca o demônio mascarado, dizendo que ele não conseguiria matar nenhuma mosca com aquele ataque. Gabe finalmente percebeu que ele é o grande e benevolente governante slime dos Hobgoblins e recebe poções de cura para ajudar seus amigos. Agora Rimuru decide enfrentar Gelmud e o amarra com fios de aço. Sua opinião sobre Gabe melhorou, e ele ainda dá uns tapas no demônio em nome dele. Gelmud se autodenomina um demônio superior, mas depois de alguns golpes ele muda seu tom arrogante e começa a ameaçar Rimuru, dizendo que seu chefe não vai tolerar isso de jeito nenhum. Rimuru pede para ele dizer o nome do chefe, para que ele possa dar uma surra nele também. Gelmud não tem resposta para isso, e corre para o Sr. Orc pedindo ajuda. Ele o chama pelo nome, Geld, e pede para ele ajudá-lo. O Sr. Orc se lembra do momento em que Gelmud o nomeou, e ele lentamente começa a andar enquanto o demônio se alegra, pensando que agora seu capanga faria todo o trabalho. Mas em vez disso, o Sr. Orc o mata e o come para satisfazer sua fome. Que ironia. Parece que o plano de Gelmud vai ter sucesso afinal, pois depois de comê-lo, Geld se transforma em um Lorde Demônio, exatamente como ele queria. Ele venceu, mas a que custo? Geld se tornou o desastre Orc Lorde Demônio, e agora Rimuru não pode simplesmente ficar parado e assistir a tudo isso. Ele tem que matar o Orc antes que ele realmente traga um desastre para a floresta. Mas antes que ele possa sentir o gostinho da batalha, os Kidins atacam os Orcs para acertar as contas. Xion ataca primeiro, e ela é apenas uma isca para Haku arrancar a cabeça do desastre Orc. Mas nem isso é suficiente para derrubá-lo, pois ele recoloca a cabeça usando um fluido parecido com muco, e um poder de cura que faria Deadpool e Wolverine passarem vergonha. Os Kidins ainda não desistiram, e surpreende Geld em uma prisão de fios, enquanto Ben usa seu fogo do inferno para tentar acabar com ele. E para finalizar, Ranga usa seu ataque de raio negro e fica sem magia com isso. Mas parece que mesmo depois de todos aqueles golpes poderosos, Geld foi apenas levemente ferido. Enquanto Rimuru e seus subordinados ficam chocados com isso, eles testemunham um dos generais de Geld oferecendo seu corpo a ele. E ele o consome para ganhar mais poder e se curar das queimaduras que acabou de sofrer. Ele ainda não está satisfeito e usa o ataque que obteve depois de consumir Gelmud para matar todos à sua vista, mas Rimuru o consome mais uma vez. E então ele diz a todos para deixarem a luta com ele agora. E mesmo depois de dizer isso, ele vai depender de outra pessoa para lutar sua batalha. Que coisa, hein? Ele diz a Alexa para derrotar Geld, e ela assume seu corpo, iniciando um modo de batalha automática. Então, a grande sábia não é apenas Alexa, mas também é como o Jarvis do Homem de Ferro, uma inteligência artificial super poderosa. E parece que ela é mais capaz de lutar do que Rimuru, pois desvia dos ataques do desastre Orc e inflige uma ferida nele usando a chama negra, para que ele nem regenere. Ele percebe isso também, e arranca o próprio braço para regenerá-lo do ombro.
Geld parte para a ofensiva agora e ataca Rimuru por todos os lados, mas graças a Alexa, ele devora facilmente seus ataques e então o deixa capturá-lo. Isso foi feito para ativar na habilidade Círculo de Chamas que ele conseguiu de Ifrit. Isso causa algum dano a Geld, mas ele rapidamente adquire imunidade a ataques de fogo, e Rimuru diz a Alexa que ele vai assumir a luta agora e a consola para que ela não fique de bico com ele como uma namorada chateada. Ele então diz a Geld que ele teria tido sorte se tivesse morrido queimado, porque agora ele vai enfrentar uma morte ainda mais terrível. Ele diz que reconheceu o orc como um inimigo e vai levá-lo a sério agora. Geld ri, dizendo que não há nada que ele possa fazer e que ele vai ser comido agora. Mas Rimuru diz a ele que ele ia consumir o orc antes que ele tivesse a chance de consumi-lo. Ele revela sua verdadeira natureza como um slime, e cobre o corpo de Geld dizendo que ele não era o único que tinha uma grande fome por ali. Eles entram em um concurso de comida onde quem come o oponente primeiro vence, e logo se torna uma luta entre o predador de Rimuru e as habilidades de cura do orc. Todos assistem enquanto Geld luta contra Rimuru, e enquanto ele está sendo devorado, Rimuru consegue ver suas memórias dos eventos que trouxeram o orc até ali. Antes de ser nomeado, Geld era o chefe de uma tribo orc, uma seca severa em sua região, e para alimentar crianças famintas, ele chegou a sacrificar seus próprios membros por elas, já que podia regenerá-los. Mesmo quando seu filho mais velho pede para ele parar de se machucar, o líder orc diz que ele sempre regeneraria as partes que perdeu, mas as crianças que acabaram de nascer não deveriam ser deixadas para morrer. E então ele partiu para a grande floresta de Jura para conseguir qualquer alimento que pudesse para seu povo faminto. Mas ele passou fome no caminho da floresta, e ao cair inconsciente, Gelmud se aproximou dele, oferecendo-lhe um nome e comida. Apesar do risco de estar sendo apenas usado, Geld aceitou sua ajuda, e agora ele diz a Rimuru que, não importa o que aconteça, ele não pode ser consumido pelo bem de sua própria espécie. Mas Rimuru já venceu a batalha lá fora, e ele diz a Geld que ele perdeu e agora será comido. Geld resiste, dizendo que se ele morrer, seu povo terá que carregar o fardo de seus pecados. Ele não pode permitir que isso aconteça, e ele vai assumir toda a fome de seu povo apenas para que eles não passem fome. Mas Rimuru diz a ele para não se preocupar, ele devoraria o pecado dele e os de seu povo também. Rimuru consumiu completamente Geld, e antes que ele se transformasse em nada, ele mostra ao orc uma visão de uma terra de fartura, com o riso de crianças sendo ouvido à distância. Geld se ajoelha e chora enquanto agradece a Rimuru por comer seus pecados e finalmente satisfazê-lo. Você tem meu respeito, Sr. Geld. Então, Alexa diz a ele que todos os sinais de Geld desapareceram, e Rimuru libera sua forma de slime gigante para se transformar em humano mais uma vez. Assim que o desastre orc é comido, o efeito da habilidade única Povo Faminto desaparece, e eles se transformam em orcs normais novamente e param sua invasão. Todos aplaudem Rimuru, e até os orcs ficam felizes que seu rei foi libertado de sua maldição. Agora que eles derrotaram um inimigo comum e a condição de seu contrato está satisfeita, Rimuru diz aos Kidins que eles estão livres para escolher seu próprio caminho agora. Mas eles se apegaram ao seu mestre e dizem a ele que o servirão até a morte, e que seria a maior honra de suas vidas. É isso por este vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos, e assista a este próximo vídeo que está aparecendo na tela.